E faringotonsilites, com certeza não tem. Então, quando a gente fala assim, faringotonsilites, a gente está falando de uma infecção, seja ela viral, bacteriana, pegando faringe e tonsilas também. Então, assim, normalmente, quando você tem uma infecção ali nessa rinofaringe, orofaringe, você vai pegar faringe e tonsilas, né? Tonsilas é a mesma coisa que amígdala. Então, faringoamigdalite, faringotonsilite, é tudo a mesma coisa, né? Faringocilas? Tonsilas. Silas, é. As faringotonsilites são doenças inflamatórias e infecciosas envolvendo a faringe, tonsilas falatinas, que são as amígdalas, e tonsilas faríngeas, que são as adenoides. Então, toda vez que a gente fala assim, tonsilas faríngeas, a gente está falando de adenoides. Tonsilas falatinas, está falando de amígdala. Normalmente, o processo vem pegando isso aqui tudo, né? Vem pegando as amígdalas, a faringe, adenoide, ali, está inflamado, infeccionado. Então, normalmente, a gente fala faringotonsilites. O paciente vai falar o quê? Estou com uma garganta doendo. Ok, você entendeu. E aí você tem que entender se aquela garganta doendo é uma amigdalite bacteriana, uma amigdalite viral, né? E a gente vai tentar diferenciar isso. A gente tem, na anatomia, a gente tem a amígdala lingual em algumas pessoas, que é quando a gente tem a amígdala, ela está posicionada no terço posterior da língua. Então, vocês podem pegar essa variação, às vezes da infecção, você vê lá na parte posterior da língua, placa bacteriana, é uma amigdalite, mas uma amígdala lingual, né? A gente tem as tonsilas falatinas, que são as amígdalas que ficam ali na loja, né, no pilar superior aqui, no pilar inferior dentro da loja. A gente tem o tecido linfático peritubário, que fica ao redor da tuba auditiva, e as tonsilas faríngeas, que são as adenoides, formando o que a gente chama de anel linfático de Valgaia. Então, o que é o anel linfático de Valgaia? São essas estruturas aí. Essas estruturas, elas constituem a nossa primeira linha de defesa. Por isso, toda vez que a gente entra em contato com alérgia, com alguma coisa, a gente minha garganta está arranhando, minha garganta está coçando, porque a gente tem esse anel linfático de Valgaia, que é a nossa primeira linha de defesa. Aí os pacientes perguntam, Vânia, mas e se eu tirar a amígdala do meu filho, eu vou diminuir a imunidade dele? Sim. Por quê? Porque aqui a gente tem produção de IgA. Então, sim, ela é um tecido que causa proteção. Só que quando a gente indica para tirar a cirurgia, é porque ela está fazendo mal para a criança, ou porque ela é muito grande, ou porque ela está infeccionando repetidamente. Então, a gente colocar na balança, o custo-benefício é melhor tirar. Mas, sim, influencia no sistema imunológico. Mas esse daqui não é o nosso principal sistema de defesa. A gente tem outras coisas, tem o baço e tudo. Mas sim, mexe no sistema imunológico sim, tá? Só que quando essa amígdala está fazendo muita infecção, ela perde essa função protetora. Então não tem por que não tirar. Mas vai diminuir a produção de IgA, mas ela está fazendo mais mal do que bem. Ela não está fazendo a função dela que é proteger. Então a gente tem ali, ó, aquele anel ali, aquele ar, que são as tonsilas faríngeas, que são as adenoides, tecido linfático peritubário, tonsilas falatinas, tonsilas linguais, as granulações parafaríngeas. Constitui esse anel linfático de Valgaia. As tonsilas falatinas, a gente classifica em grau 1 até o grau 4. Quando que eu classifico? Eu classifico fora do processo da infecção. Na infecção vai ter edema, né? Então ela vai estar um pouco aumentada, fora do processo da infecção. A gente tem o grau 1, a gente tem o pilar amigdaliano, né? Que é esse músculo aqui, ó, tálamo faríngeo, dorso faríngeo, faz um arco, ela fica dentro desse arco. Quando a amígdala ela fica toda alojada dentro desse arco, a gente classifica como grau 1. Quando ela começa a sair um pouquinho, exteriorizar, grau 2, está um pouco maior, quase encostando na úvula, grau 3 e grau 4, quando ela já toca na úvula. Por que a gente classifica isso? Para a gente saber se a gente vai indicar a cirurgia de amígdala por hipertrofia. Então, as indicações de retirada de amígdala. Hipertrofia, aquele grau 4 lá, imagina aquela amígdala ali infeccionada. Tampa tudo, o paciente não respira. Porque mesmo sem infecção, ela já tampa tudo. O paciente já respira mal,
Ela pode crescer e viver normalmente com a amígdala daquele tamanho? Claro que pode. Né? Todos os adultos aí têm a amígdala gigante, que atrapalha até a fala, atrapalha a deglutição, mas a amígdala está aí. Então, uma indicação relativa. Mas a gente avalia em graus, principalmente para a gente classificar. Grau 3 e grau 4, pensar em retirar. Tá? Por hipertrofia. As formas clínicas das faringoconscientes agudas. Então, como que a gente pode encontrar um paciente que está com dor de garganta? Né? O que eu posso encontrar aí? A gente pode encontrar aquela forma eritematosa, só está vermelho. Eritema tubuláceo está vermelho e com placa. Está com uma pseudomembrana pegando toda a úvula, a amígdala, a faringe, uma membrana mesmo cobrindo aquilo ali. A úlcera necrótica ou vesícula. Então, com essa apresentação clínica, eu começo a classificar aquela amigdalite em viral, bacteriana. Qual amigdalite que é isso aí? Eu vou tratar com antibiótico, vou fazer sintomático? O que está acontecendo ali? Então, a história clínica associada com a eritoscopia, o que eu vejo ali, né? Então, falando dessa eritematosa e eritema tubuláceo, vermelha ou vermelha e placa. Qual amigdalite pode ser aquela ali? 75% dos casos pode ser de origem viral, onde eu estou falando de crianças até 3 anos. Então, aquela mãe que foi no ambulatório, trouxe a criancinha de 2 aninhos e falou: olha, tá com a gargantinha doendo, não está comendo nada, tem febre, tem nariz escorrendo, tem 2 dias que está assim. Quando eu olho, tem placa, tem vermelhidão. Mas a literatura aponta que até 3 anos, a maioria dos casos é de origem viral. Mas, Vânia, será que não tem bactéria? Pode ter bactéria? Claro que você pode pegar uma criança de 2 anos com amigdalite bacteriana. Não é o comum. Até 3, tem literatura que fala que até 5, a maioria dos casos é viral. Então, como é que a gente separa o joio do trigo? Principalmente pela idade. Então, quando vem para mim menor de 5 anos com dor de garganta, eu já penso em coisa viral. Mas, Vânia, e mais o quê? Quando é viral, olha só, quais são os principais agentes? Adenovírus, rinovírus, sincicial respiratório, normalmente vem acompanhado de uma síndrome gripal. A criança está gripada e a garganta dói. Tem catarro, né? Tem coriza, tem olho caído, tem febre também, mas pode ter só vermelhidão na garganta e vermelhidão hepática. Isso é um quadro viral, não vai passar antibiótico. Mesmo tendo placa, é viral. É cada idade. Idade e síndrome gripal associada. Aí você casou essas duas coisas, você vai falar assim: vamos fazer um tratamento de suporte, que é aquele hidratar, antitérmico, analgésico, e ver como é que essa criança vai evoluir. Você falou, Vânia, em relação a 3 anos, mas você citou que na prática você usa como 5. Não, tem literatura que fala 5, é 3 a 5 anos ali, até 5 anos você pensa em viral. A partir de 5 anos você vai pensar mais em bacteriano, tá? Dependendo do quadro clínico. Mas lembrar assim, principalmente até 3 anos, gente, dificilmente a gente vai passar um antibiótico para amigdalite bacteriana. Dificilmente. Normalmente é viral o quadro ali. Pai, a mãe deve estar curioso. Oi? Ver aqui, tá vendo a placa, tá lá, doutora, mas tem que ter. Exatamente, aí você tem que tentar explicar isso. Olha, tem até 3 anos, normalmente é um quadro viral, só que tá vendo que ele está gripado, tem catarro, tem coriza, isso é uma gripe, são vírus, né? E aí deu essa repercussão na garganta, a gente vai monitorar. Por quê? Porque normalmente a gente vai ver aqui pra frente como é que se apresenta a amigdalite por estrépito. Por estrépito já é um pouco diferente. A gente tem ainda a mononucleose infecciosa, que é outra infecção de garganta viral. E olha para aqui: febre, dor de garganta, poliadenopatia, um monte de carocinho no pescoço, região cervical cheia de linfonodo na garganta. E aí você vai encontrar aquela amígdala ali, cheia de placa, olha só, cheia de placa, febre, adenopatia. E aí, é viral ou é bacteriano? E o sujeito tem lá 15 anos. Normalmente, gente, esses casos de mononucleose, a princípio, vai ser uma amigdalite bacteriana para você. Tá?
Porque a síndrome monoline, que é muito bem parecido com a mononucleose, pode ser síndrome adenovírus, pode ser HIV, pode ser sífilis, pode ser rubéola, pode ser um monte de coisa. Mas o quadro clínico é aqui, ó, febre, dor e polineopatia. Pode ter fígado e baço aumentado, push cutâneo. Quando você olha, ó, pode ser angina eritematosa, só vermelho, eritema exudativa com exudato e até pseudomembranosa. Não vai confundir? Claro que vai. Então, a princípio, a mononucleose que você atender, você vai fazer o quê? Antibiótico. Difícil você falar assim, ó, isso é uma mononucleose. Tá? Estou falando isso com vocês aqui, afirmando. Vocês vão atender ela como eu vou falar assim, será que é mononucleose? Você não vai pensar em mononucleose, você vai entrar com antibiótico. Só que esse paciente ele não vai melhorar. Por quê? As infecções virais tendem a piorar com antibiótico. Ele vai voltar para você com 48 horas, continua com febre, continua com mal-estar, continua com dor. Opa, aí nesse momento você tem que reavaliar. Então, quando que vocês vão suspeitar de mononucleose, gente? Quando o paciente não responder antibiótico terapia. É assim que funciona na prática. Tá? Porque a literatura vai falar assim, isso aqui é uma mononucleose. Mas quando você vê na prática, você fala assim, isso aqui é o quê? Mononucleose ou estrep? Não tem como diferenciar clinicamente, porque vai ter febre alta, vai ter angina, vai ter adenopatia, tudo isso pode ter na estrep. Você vai tratar e vai mandar voltar. O que a gente vê hoje em dia? O paciente ele volta em 48 horas. Às vezes você atendeu no seu dia de plantão. 48 horas ele volta no plantão do colega. O que o colega pensa? Aí você fala assim, olha, eu não tomei antibiótico, que o doutor me passou, tá aqui a receita, mas eu tô pior. Né? E aí o que o doutor que está ali no plantão tem que normalmente ele troca o antibiótico. É aí que começa o erro. Eu não vou te falar que o erro começou com o primeiro doutor que prescreveu o antibiótico, não. Porque poderia ter sido ele. Tá? Mas quando ele volta, lembra que eu falo para você, gente? Se você fez um diagnóstico que você pensa que está certo, né? Você não faz um diagnóstico pensando que você está agindo errado. Não, eu fiz um diagnóstico de amidalite bacteriana. Eu prescrevi um antibiótico certo. Eu sei que o paciente tomou, porque eu pensei que ele falou que tomou certinho o antibiótico. E ele voltou pior. Então tem coisa errada no caminho dele. Aí quais são os erros que podem acontecer? Meu diagnóstico pode ter sido errado. Era mononucleose e eu achei que era estrep. O paciente não tomou um remédio. Ou ele tem uma resistência bacteriana ali. Mas se lembrar que a resistência bacteriana não vai ser só a primeira. A não ser, gente, que o paciente já está com antibiótico todo mês, ou uso muito antibiótico. Não é assim. Não é assim. Então a resistência bacteriana, você fala assim, vou trocar esse antibiótico, vou associar a outro, você tem que ter alguma coisa mais robusta na sua mão. Por exemplo, um hemograma, né? Você tem que ter alguma coisa que você fala assim, gente, eu realmente não respondeu esse antibiótico, eu vou trocar. Então, a primeira coisa que você tem que repensar é o seu diagnóstico. Você tem que sempre jogar a responsabilidade mais para você. Deixa eu repensar. E é nesse momento que você vai falar assim, olha, 48 horas, o senhor piorou. Vamos ver se baixa o senhor está aumentado. Uma coisa que acontece muito é tomar amoxicilina e fazer o rush. Ele vai falar, olha, depois que eu tomei o remédio, eu comecei a ficar rosado. Eu tive um rush cutâneo. Epa, pode tirar. Isso é mononucleose. Aí você vai tirar o antibiótico, você vai ficar inseguro de tirar? Então, você vai olhar e vai estar desse jeito. Claro que você vai ficar inseguro de tirar. Claro! Você é ser humano, você é médico, mas você é ser humano. Então, o que você pode fazer? Vamos fazer um hemograma? Vamos ver como é que está. Hemograma normalmente tem que ter protocolo. Aí você vai ver, está vindo mais linfócito. Você está falando mais a favor de vírus. Eu vou tirar esse antibiótico com segurança. E vou falar se o senhor não melhorar, se vai voltar. Porque assim, você vai ver, no dia seguinte ainda pode ser nada. Você tirar o antibiótico. E às vezes você precisa se tratar, porque às vezes o paciente já vem se sentindo mal, bebendo um pouquinho, e chega para você um pouco esfoliado. Então, tira o antibiótico, hidrata, e o paciente vai melhorar. Uma outra coisa que você pode fazer na dose baixa é o corticoide. Some essa placa todinha. No outro dia o paciente é outro. Mas a mononucleose vai gerar dúvida no primeiro diagnóstico. Por quê? Para você confirmar, teria que ser com sorologia. Aonde que você vai ter sorologia? Sorologia demora
Valdúmio, a gente não tem disponível em qualquer lugar. Ele é bem bom para mononucleose, mas eu não tenho. Então, né? IgG e IgM, a gente vai fazer o padrão ouro, porque ele vai falar, tem ali o vírus, ou não tem o vírus, mas ele demora 6, 7 dias para liberar. Então eu posso fazer depois. Posso até mandar ele fazer. Ó, quando você voltar aqui, você traz para eu ver. Era mononucleose, não era mononucleose, era um outro vírus qualquer. Lembra da síndrome monolines? Mononucleose, rubéola, tudo aquilo ali pode dar uma síndrome muito parecida com mononucleose. Então, não é tão simples assim, mas você pode ver, olha, eu peço, faz sorologia de IgM bem negativa para mononucleose. Então, era um outro vírus. Qual? Não sei. Vou fazer sorologia para tudo. Né? Melhorou para 65%. O tratamento para mononucleose é suporte clínico, mas pode ter infecção bacteriana secundária, clima de placa, pode acabar com essa bactéria. Então, você está vendo que o seu tratamento inicial de entrar com antibiótico nem foi tão iluminado assim. Né? Mas lembrar que às vezes é melhor você entrar com antibiótico e prevenir a complicação do estresse do que você, né, fazer e ter que recuar depois. Então, o que eu quero que vocês aprendam é o seguinte: o paciente que voltou para você, nem foi você que atendeu, vocês veem isso no relatório, às vezes eu pego as receitas, o que já tomou? Ah, tomou isso, tomou aquilo, tomou aquilo, tenta fazer a cronologia do tempo, quanto tempo tem aquilo ali. Ah, não, vamos tirar esse antibiótico. Porque o que eu pego no consultório de mononucleose é paciente que já lá no 3º antibiótico. Aí ele chega para mim no consultório, desidratado, aquela face de sofrimento, de dor mesmo. O pai e a mãe já estão junto, porque normalmente é paciente jovem, 15, 20 anos, aí o pai já vem junto e ele já fala assim: doutora, qual o antibiótico mais potente? Aí eu falo: não é o antibiótico mais potente, é tirar o antibiótico. Tirar o antibiótico? Tirar o antibiótico. Mas com responsabilidade. Se não puder desidratar, vamos internar, hidratar esse menino, a gente colhe um exame de sangue e a gente avalia. Você está ali junto com o seu paciente, você não está solto. Sabe por quê, gente? Vocês atenderem isso, vocês pensam em muitos de vocês. Se fosse meu filho, se fosse meu irmão, se fosse meu primo, pensa isso. Quando você pensa dessa forma, você começa a agir dessa forma. Porque a pior coisa que tem quando você chega com um filho seu, com um primo seu, com parentes, o médico fala: isso aqui, tchau, você não tem um contato com o médico, você tem que falar se não está bem, você não tem como você recorrer. Ele fala assim: não, dá um norte para ele. Fala: olha, volta tal dia, ou tá aqui o contato do consultório, qualquer coisa você tem que contar. Dá um norte para ele. Quero te ver semana que vem, você vem aqui tal horário. E ele fala mais seguro para casa. Então é isso, então, mononucleose, nem sempre o seu diagnóstico vai ser certeiro, tá? Agora, a gente tem aqui, ó, as anginas eritematosas, eritema de origem bacteriana. Essa a gente vai ter que fazer o diagnóstico também. Lembrar, ó, 20 a 40% dos casos. Não é porque não é todo mundo, porque tem muita coisa viral no meio ali, mononucleose, adenovírus, influenza, tem um monte de vírus que dá dor de garganta. E então não é toda dor de garganta que você vai fazer antibiótico. Não é toda dor de garganta. História clínica e olhar. Agente principal, agente é o beta-hemolítico do grupo A. A gente ainda tem outros, micoplasma, clamídia, mas normalmente quando a gente fala de amigdalite bacteriana, a gente está falando do estresse. Beta-hemolítico do grupo A, que é esse que causa as complicações. Oi? Beta-hemolítico de lança. Papel de outras bactérias a gente tem também, mas a gente vai sempre pensar no estresse. Por quê? Porque é ele que causa as complicações. Febre reumática, endocardite, glomerulonefrite, quem vai causar o estresse? O grupo A. Crianças de 5 a 15 anos. É nesse grupinho que a gente vai ter mais amigdalite bacteriana. Então a epidemiologia, ela serve para quê na vida do médico? Para nortear a sua conduta. Então, se a literatura fala para mim que até 3, 5 anos é mais viral, eu vou confiar que é isso mesmo, entendeu? E vou pensar que de 5 a 15 é mais bacteriano. Vou pensar dessa forma, né? É importante por quê? Porque aumenta a frequência de risco de complicações tardias, o quadro clínico, início adulto. Então, como é que eu vou saber uma bacteriana clássica? É aquela criança que tem lá 5, 6,
às vezes tem carocinho ao redor do pescoço, né, que são os linfonodos. E quando você olha a gargantinha, tem placa, tem hiperemia, e pode ter uma coisa que a gente encontra muito, que são as petecas, aquele monte de pontinho vermelho no pálamo, o pálamo mole e na úvula. Isso é, sei lá, isso é estresse. Isso é estresse. Então é o início mais abrupto. Não é aquela criança gripada, arrastada. Pode estar uma semaninha gripadinha, agora a gargantinha vai doendo. Olha a diferença. Não, ele estava ótimo ontem, o menino agora está febrão, está falando que a garganta está doendo, está conseguindo comer. Você botou baixador de língua porque veio placa. Isso é amigdalite com estresse. Não, você fez um diagnóstico. Precisa de exame de sangue? Não precisa. Aí, se não for, ele vai voltar, como eu falei. Mas a mononucleose também, ela dá uma repercussão mais sistêmica, que é uma doença, na verdade, sistêmica com manifestação na orofaringe, né? Então, início abrupto, febre alta, então não é febre baixinha, é febre alta, cor intensa, adenopatia cadeia gástrica e petecas e pau. Então, às vezes eu olho, tem hiperemia, tem eritema e peteca, não tem placa. Eu falo, bacteriano, pode entrar com antibiótico. Entra com antibiótico. Eu não uso placa. Não tem placa, mas tem estresse aí. Vamos fazer. Tá? Então, essa firmeza que você tem que ter. Falar, vai fazer antibiótico pronto. Por quê? Porque você sabe que pode complicar. Né? O diagnóstico é clínico, basicamente clínico, e a confirmação laboratorial se você tiver. Você tem aquele teste de detecção rápida, o STEP teste. Você vai no laboratório ali, faz um cotonete e manda o resultado. Mas, gente, é uma parcela muito. Às vezes aquele paciente está muito resistente com antibiótico, doutor, mas já com muito antibiótico, né? Vai lá no laboratório, faz o STEP teste e manda. Se vier negativo, eu vou segurar, senão vai entrar com você. Entendeu? Mas você não consegue fazer isso numa pequena parcela, mas é pequena mesmo. E a maioria não tem. A cultura, né? Tem o padrão ouro, mas não tem isso, e demora o resultado também. Enfim, então a gente vai pensar na praticidade. O que é praticidade? História clínica, o padrão clínico, horoscopia, você vai olhar e vai ver, tá lá, ali na amígdala. A gente tem complicações, que a gente fala complicações não supurativas do estresse, que vai dar por infecção de orofaringe, mas também por escarlatina, por exemplo. A gente teve uma escarlatina, que é por estrépito, e pode ter uma complicação depois. E pode ter estrépito na orofaringe e ter complicação não supurativa. Então, as duas complicações assustam, tanto as não supurativas quanto as complicações supurativas. A gente espera que ninguém colocou com complicação. Como o próprio nome diz, complicou, piorou, que já estava ruim. Né? Complicou. Então, a gente não gosta de complicação. A gente espera que ninguém complique. E como que eu vou fazer isso? Primeiro, fazer um diagnóstico correto, diagnóstico precoce, tratamento adequado. Mas, além disso, tem a Deus na história. Então, tem gente que tem uma predisposição para complicar. Mesmo você tendo feito tudo certinho, vai complicar. Então, não adianta achar que se eu fizer certinho, ninguém vai complicar. Não é assim. Tá? Mas a gente tenta seguir uma linha para não ter complicação. Quais são as complicações não supurativas? A febre reumática, que vai aparecer 2 a 3 semanas após uma infecção de orofaringe. Então, é aquela criancinha que evoluiu lá com dor articular, edema articular, às vezes tem febre, e a mãe fala que teve uma infecção de garganta há 2 a 3 semanas atrás, teve escarlatina há 2 a 3 semanas atrás. Tem que pensar na febre reumática. Febre reumática tem os critérios para se fazer o diagnóstico, não é simples, nem sempre é o otorrino que faz, mas você lembrar, que às vezes vai chegar para você, né, um paciente com dor articular que teve infecção há 2 a 3 semanas atrás. Ausculta, às vezes tem sopro, já indicou ali que tem negócio errado. Tá? Então, cardite, dor precordial, a criancinha está com dor precordial, você vai auscultar, tem sopro. Conversa com a mãe, 2 a 3 semanas teve infecção de garganta. Então, pensei, é maior. Tá? E aí, normalmente, quem faz o diagnóstico é o reumato. Faz o diagnóstico de febre reumática. Mas as pessoas vão entender um pouquinho como é que funciona a febre reumática. Tem, Coreia, novos sultanos, nunca vi, nem quero ver, faço questão de não ver isso na minha vida. Eu só vi em literatura
dói outra, depois dói outra. E a cardite, né? Aquela dor e as extensões. Tem os critérios menores, né? Febre, artralgia, o menino foi jogar bola e está com dor. Não, tem febre reumática. Então, a artralgia é um critério menor. A febre é um critério menor, pode dar em coisas. Antecedente de febre reumática, aumento de THS, aumento de proteína C reativa, aumento de intervalo, tensão na cardite. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode pensar. Mas ali, ó, as evidências de infecção, escarlatina recente, amigdalite recente, asma positivo, teve estrepto ali, isso aí vai tudo te empurrar para esse diagnóstico de febre reumática. O pico entre 5 e 15 anos, lembrado da epidemiologia, mas olha o que tem aí na frente, ó. Precisa ter predisposição genética? Não é muito bem claro na literatura. Quem tem predisposição genética? Então, eu vou tratar a amigdalite bacteriana com o antibiótico correto, a amoxicilina, para prevenir febre reumática, tá? É uma complicação não supurativa. Complicações também não supurativas do glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica. São cepas nefricogênicas. Qualquer estrepto? Não. São só o estrepto dessa cepa nefricogênica. Pós-infecção de faringe ou de pele, né? Ou escarlatina. 24% dos pacientes expostos a essas cepas é 1% do total. Então, o antibiótico fala que não altera a taxa de ataque e história natural da doença. Quer dizer que, mesmo eu tratando certinho, se for aquela cepa, pode desencadear a glomerulonefrite. Raro, é raro, mas isso acontece. Síndrome do choque tóxico também, hipotensão, insuficiência renal ou hepática, coagulopatia, SARA, tudo que complicação de estresse. Eu posso deixar uma amigdalite passar sem o antibiótico? Não posso. Então, gente, se vocês estiverem na dúvida de viral ou bacteriano, vocês vão falar assim, não é doido, né? Os outros professores que falam, ninguém usa antibiótico, não pode. Mas aí vai te complicar, ué. Lembra da história do paciente, escuta o seu paciente, deixa ele falar. Você tem a possibilidade de reavaliar ou não tem? Você está seguro que aquilo é viral ou não está seguro? Passa o antibiótico, porque se for estéril. Então, assim, é difícil para vocês ver uma amígdala com placa e não passar antibiótico. A segurança, então, fala assim, até 5 anos. Só que até 5 anos na literatura tem muito que fala que é viral. Aí você vai ver se ele tem síndrome gripal junto. A amigdalite bacteriana normalmente é o quadro puro. É febre e dor. Não. A dor, a otalgia, ela é reflexa. Ele vai se queixar de dor. Ele vai se queixar de otalgia. Mas tem a inervação do glosso faríngeo. Então, o que você vai fazer? Doutora, muito dor de garganta, febre alta, não tinha nada. E aí, também está reclamando do ouvido. Quando não, a endoscopia vai ser normal. Porque, na verdade, a dor é reflexa pelo glosso faríngeo. Não vai ter otite ali, não. Tá? A otite vai ter mais se for aquela síndrome gripal. Mas se tiver otite, você vai fazer antibiótico. Se você ver, tiver abalar. Mas, normalmente, a dor é reflexa, né? A gente tem as complicações supurativas, que também são bem ruins. A principal complicação supurativa é excesso periamigdaliano, que é a complicação mais frequente. Quando que eu vou suspeitar? Piorou a dor, está com dificuldade para engolir, está com halitose, porque não consegue fazer higiene, está com salivação excessiva, não consegue engolir a saliva. A voz, fica aquela voz como se tivesse uma batata quente dentro da boca. Eu só doutora tomar um ovo, voz de batata, nunca ouvi isso. Ovo na boca. Voz de batata. Imagina você tá com uma. Aí o pessoal fala assim, quando você tá com ovo na boca. É mais ou menos isso. Mas você tá com coisa e você tá querendo falar ao mesmo tempo. Imagina falando excesso e realmente é uma bola, tá? É uma coleção. Ele vai falar e fala. Normalmente esse paciente tem que falar, ele vai com acompanhante. Ele só faz. Pede o agudo, fica abafada, fica uma voz abafada, como se estivesse falando pra dentro. Fala pra fora, menina, não tem isso, tá falando pra dentro.
vai ver isso aqui, ó. Não tem quando vocês fazem horoscopia, não sei se vocês chegaram a perceber que a gente tem a RAF mediana ali, no palo. A gente tem uma RAF mediana. Então, a gente tem uma parte aqui, uma parte aqui. Começa a inchar o lado. Quando incha um lado, empurra a úvula para o outro lado. Faz uma bolota ali mesmo no céu da boca, no palto mole, né? Ali é um abscesso peri-amigdaliano. Você está vendo que o abscesso não é na amígdala, é peri, ele é ao redor. E ele pode ser ao redor do polo superior ou no polo inferior. No polo inferior, mais difícil para a gente ver, que é lá embaixo. Mas aqui o mais comum é onde? No polo superior. Porque Deus é bom mesmo, gente. Ele vai fazendo os negócios, mas ele vai melhorar, vai ser mais em cima. Mais comum no polo superior, tá? E desloca essa úvula para o lado. Então, a complicação supurativa da tonsila, localiza entre a cápsula tonsilar e o músculo constritor superior da faringe, é mais frequente na região do polo superior. Então, aqui, ó, aqui é a musculatura, ó. Ó, aqui o arco, ó, a musculatura vai estar aqui, ó, a complicação vai estar aqui em cima, nesse polo superior, ou de um lado ou do outro. Normalmente não está dos dois lados, não, tá? É unilateral. Quando que vai ser mais comum a gente encontrar o abscesso? Tonsilites recorrentes. Lembra que uma das indicações é a amigdalite de repetição? Porque corre o risco de desenvolver o quê? Abscesso, porque vai fibrosando. Cada vez que infecciona, cicatriza. Infecciona, cicatriza, fibrosa, e aí a amígdala ela começa a deslocar esse polo dela aqui, ó, e aí vem aqui por trás e forma um abscesso. Então a amigdalite de repetição a gente pode tirar por quê? De complicação de febre reumática, de glomerulonefrite, de abscesso, né? Tonsilites tratadas incorretamente. Aí, ó, eu tô falando, antibiótico para você fazer é esse, o tempo para fazer é esse. Aí a pessoa vai lá e fala, não, vai tomar essa 3 dias só. Não vai dar certo. Tonsilites tratadas incorretamente. Quer fazer elfo? Não, onde está escrito isso? Né? Adultos jovens ou adolescentes é mais comum e a recorrência 10 a 15%. Então, uma das indicações relativas de tirar a amígdala é abscesso, porque 10 a 15% pode ter novo abscesso. Ah, mas o abscesso é tão ruim assim? É péssimo. Primeiro, uma dor insuportável. Segundo, o paciente fica sem se alimentar, desidrata. Terceiro, o abscesso ele pode romper espontaneamente. É um abscesso, ele vai crescendo. Ele pode romper, o paciente está dormindo e ele pronto a aspirar. Entendeu? Pode fazer abscesso para a faringe, ele pode descer para o espaço para a faringe e vai complicando para baixo. Então é bom? Não, alternativo, como eu falei. Porque complicação não é legal. Então, se o paciente tem amigdalite de repetição tem chance de fazer abscesso, a gente recomenda tirar. Se quem teve abscesso tem 10 a 15% de recorrência, a gente recomenda uma recomendação relativa, né? Relativa. Repetição, você fala anual aí o quê? 7 ou mais ao ano. 7 ou mais ao ano. Dor intensa, sintomatologia, com irradiação para a orelha, que é aquilo que eu falei, cialorreia, dificuldade de resistir, voz anasalada, trismo, febre, mal-estar, calafrio. Então, o quadro clínico é bem ruim. O paciente chega assim para você. E aí, você fala, cara, tem que resolver. O que tem que fazer para você? Você tem que treinar. Né? Então, lá, sabendo de novo, a bola unilateral, sinais inflamatórios, dor, edema, calor, rubor. E a flora, ela é uma flora mista. Então, você vai fazer antibiótico quando tem excesso para anaeróbio e aeróbio. Então, normalmente, é um paciente que às vezes já até está tratando aquela amigdalite com amoxicilina. Aí você vai ou associar a amoxicilina mais ao glutamato ou passar o metronidazol. Você pega bastante flora da boca ali, né? Provavelmente eu associo. Às vezes está até com amoxicilina com glutamato, eu faço metronidazol. Para a gente tirar, drenou e já entra com metronidazol e vida que segue, tá? O tratamento, punção com drenagem, antibiótico terapia, analgésico, anti-inflamatório. Tem literatura que fala para já tirar a amígdala naquele momento, a gente não faz isso no interior. E
e tonsilectomia a depois, né? Uma indicação relativa para a gente pensar depois. As complicações, o próprio abscesso é ele romper espontaneamente ter infecção viária inferior e o abscesso parafaríngeo. Aqui o paciente de 37 anos, masculino, que eu acho que é um homem que já morre de meio tudo, né? 37 anos, dor de garganta. O feto que iniciou o quadro hoje não faz de feto, foi diagnosticado pelo colega como amitante aguda. Tudo certo. Antes que iniciou antibiótico-terapia, tudo certo. Mas ele não teve melhora da dor. Ele piora do quadro e ele voltou. E aí, quando ele voltou, a gente viu que tinha um abscesso, aí ele foi para a punção e para a drenagem. Deixa eu tentar colocar aqui os vídeos da drenagem. Está com vocês. Ali, ó, faz os pontinhos de anestesia, você pega uma seringuinha pequena, porque não abre muita boca, às vezes tem que pegar seringuinha de 3 ou até de 5 ml, puxa de cocaína, seringuinha de agulhinha de insulina, você vai ali, ó, ali já tinha um ponto que ele ia estourar, tá vendo, ó, ali está um pontinho, aí fiz um bloqueio ali em cima, aí você vem com o bisturi, corta, Agora podia ó, aí vem com a Kelly e abre um pouco ali para drenar bem. E não tem como dar pouco ali, tá, gente? Então, o paciente está acordado, sentado, sentadinho. Não, sentadinho, você fica em pé na frente dele, com a luz aqui. Aí você vai drenando, ele cospe, às vezes deixa uma vasilha de lixo grande aqui, parece que ele cuspir ali. Então, ele vai sentir muita dor na hora, mas depois ele sai aliviado. Ele já te agradece depois. Isso aqui é o gol, né? Nem sente dor, né? Ele sente a dor, mas no momento. Não era para dar ruim, né? Qualquer coisa que você propor para ele, ele vai aceitar. Não, vamos lá para treinar, vamos acabar com isso. Então, ali, ó, aqui as complicações, né? Lembrar que a gente tem, gente, esses abscessos, esses espaços aqui, né? Espaço retofaríngeo. Esse espaço, o Danger Space, que é um espaço perigoso aqui, ó, espaço pré-vertebral, são espaços virtuais. Eles são assim, são colabados, são virtuais. À medida que o abscesso desce, ele vai abrindo esses espaços e vai formando caminho ali, e vai descendo, até ele chegar onde? Olha só onde eu estou. Eu estou lá embaixo, na direção do coração, na direção do pulmão. Então, assim, complicou mesmo. O máximo que eu já vi foi abscesso retofaríngeo aqui, ó. Olha a clínica da paciente. Aqui, ó, aumentou um espaço que era assim. Ó, começou. A clínica da paciente era nada mais nada menos. Um quadro arrastado, tratou, mas eu não estou bem. E aí depois confundiram aqui com uma infecção urinária. A menina ficou tratando infecção urinária, tomava antibiótico. Nada melhorava a menina, porque a abscesso tem que drenar. Não adianta só tomar antibiótico. Você não drenar, assim, sabe aquele bem ou não está bem? Não é o paciente estava muito mal, não, mas você vê que ela não estava legal, né? E aí você olha, não tem abscesso periamidaliano, que é o mais comum. Fala, não era, conversando. E aí a única coisa que a gente conseguiu ver no exame físico dela foi, quando a gente fez a horoscopia, ali na orofaringe, um abaulamento unilateral. Porque a gente tem aquela raça mediana ali. E tinha um abaulamento. Quando a gente tocou ali, ela sentiu. Opa, tem aqui. Aí como que foi? Só na tomografia. Não tinha o que fazer. Aí tomografou, aí a gente viu que ela tinha aqui secreção. A gente tinha com abscesso, que vai para a sala, e anestesia geral. Anestesia, entuba, porque na hora que você drenar, vai para onde? Vai para a via aérea. Né? Ele está entubado, ele está com via aérea garantida. E aí vai ali, corta e drena esse espaço retofaríngeo. Mas também foi um só e nunca vi de nada para baixo. O tratamento da bacteriana, né? Você vai fazer penicilina e derivados, que é a primeira escolha, os casos não complicados. Porque se descomplica
naqueles abscessos. Então, a gente faz a bezetacil, dose única, ou você vai fazer normalmente o quê? É oral, né, gente? Hoje em dia você quase não faz a bezetacil. Mas faz, né? Aquela criança que não toma o remédio, para falar, não toma. Ah, então você quer tomar injeção? Tem diferença, não é? Tipo, Não tem. Só é a via mesmo, né? Porque é delicado, né? Delicado. Eu já vi, geralmente, quando não resolve com amoxicilina, eles entram Às vezes o com paciente uma tem boa aderência, bezetacil. né? Oi? Aquele paciente de zona rural, você vai Não, ver que não tem aderência à medicação. Só se não for tomar mesmo, porque tem criança, a gente tem muito agora essas crianças, né, especiais, ativas, que não tomam remédio, né? Aí a amoxicilina Eu não faço nada por Não, porque aí tá amoxicilina. porque na literatura é amoxicilina pura, mas Ah, gente, é? faz associado. Tão Eu só faço amoxicilina, porque também atendo muita gente, né? Então, assim, e normalmente quando vem pra mim, já tem uma rodada em lupa, já tem uma rodada no clínico, aí eu acabo associando sempre amoxicilina. Você pode também, paciente colérico, fazer azitromicina. Lembrar que na bula da azitromicina, se você ler lá na bula, vai estar escrito não protege contra a febre reumática. Está escrito na bula da azitromicina. Então, assim, de primeira escolha é a mox, mas a gente tem os pacientes alérgicos, tá? Então, assim, o que protege contra a complicação de febre reumática? A moxicilina. Se tiver complicação, drenagem, né? E aí você faz outras coisas, né? Pode fazer corticoide, associar antibiótico. A gente tem uma outra amigdalite, que é a angina úlcero-necrótica. Então, a amigdalite bacteriana, a gente vê o eritematosa, placa branca. Essa daqui, o que eu quero que você saiba da angina de Clovansan? Vai cair na prova. Como é que é o nome? Angina de Clovansan. Vai Eu cair? falei uma questão da prova. É isso aí o quê? Discursiva? Não, é para vocês já gravarem. O que eu quero que vocês saibam? Ó, unilateral. O que ela tem aqui? Ela tem higiene oral precária. Ela tem febre baixa. Olha, eu falei todo o quadro clínico da Clovansan. É uma infecção unilateral. Então, diferente de quando você pega uma amigdalite bacteriana, por estrepto, que é nas duas amígdalas. Aí você fala, opa, esse cara aqui só está em uma amígdala. O dente está todo estragado, tem placas, região não está legal. Tem necrose, tem fundo escuro. Eu estou pensando em Clovansan, tá? Não estou pensando mais em estrepto, estou pensando em outra bactéria. Tratamento. Então, é isso da pseudomembranoso unilateral. Tratamento melhor da higiene bucal, escovação do dente, solução asséptica. Você pode fazer penicilina ou cefalosporina, metronidazol, sintomático. Então, quem que são os bichinhos que estão lá, né? A gente tem aqui. Metronidazol. Aqui, ó, fusobactéria e a espiroqueta. Então, é uma fusão desses micro-organismos que vai causar esse quadro. Então, normalmente é isso, gente. Amigdalite unilateral. Febre baixa, diferente da do estrepto, que é febre alta. Então, tem diferença, tá vendo? Aí, nesse caso, você vai fazer amox com clavulanato e associar o metronidazol para pegar essas bactérias de boca mesmo, tá? A gente tem também úlcero necrótica, a sífilis. Como que a sífilis vai se apresentar? A sífilis também é unilateral, lesão única, diferente do Clovansan, que vem na amígdala toda. A sífilis vem como se fosse uma afta, só que uma afta grande. Pensa como que é a afta. A afta não é fundo amarelo, mas a afta ela não é muito ulcerada, não. Ela é quase plana, né? Você vê que ela tem o aro vermelhinho e amarelado aqui, mas ela não é funda. Na sífilis, ela é um buraco, ela é uma úlcera. Então, ela é um buraquinho e a volta ela é bem debilitada e bem aumentada, tá cheio de treponema. Se você encostar ali, você vai pegar sífilis. Tá cheio de treponema. Então, essas lesões de boca, examinar com luva, né? Então, lesão unilateral, ulcerada, de contornos elevados e endurecidos. Diferente da Clovansan. Não falei nada de contorno elevado, endurecido, não falei isso. Porque a Clovansan pega a amígdala toda, né? Aqui não, é como se fosse uma afta, e normalmente é
o estágio 2 quando tudo e o estágio 3 já vem as complicações. Então, às vezes aqui o paciente nem te procura porque não dói. Ele vê que tem uma lesão ali, não dói. Aí que eu vou no todo mundo, né? Lembra assim, lesão de boca é lesão que dói. Se você está diante de uma lesão que não dói, você vai um pouquinho mais além. E o tratamento é o tratamento da sífilis, né? A gente ainda tem os cânceres de amígdala, que são normalmente unilaterais. A amígdala fica toda dura. Então, normalmente ela não restringe só na amígdala. Quando você toca, tá tudo duro ali ao redor. São bilaterais. Hã? Bilaterais. Não, unilaterais. Os tumores são unilaterais. Tá? E também, o que é fator de risco? Tabagismo, higiene, você tocou aquela amígdala dura. Tá legal esse negócio. Faz biópsia. Aí só com a biópsia você vai saber, né? E tem ainda as anginas vesiculares, que é o herpes, né? Ou a síndrome de pé e boca, que dá aquelas vesículas na amígdala, característica de coisa viral. Então, às vezes vai chegar para você no momento da vesícula. Você vai ver, tem um monte de vesícula, tem um monte de bolinha com algum conteúdo líquido dentro. Ou aquela vesícula se rompeu e vai formar como se fosse aftas, várias aftas. Fala muito a favor de coisa viral. Você está vendo que é diferente daquela placa bacteriana. A viral, se você pergunta, mas estava assim desde o começo? Não, vai ser umas bolinhas. Porque nem sempre vai chegar no estágio da vesícula, vai chegar quando a vesícula já rompeu. Né? Pega também a úvula, é aquela mão e boca que vocês já devem ter visto por aí, né? Que a criancinha fica bem esfoliada, mas é vírus. Tonsilite crônica caseosa são os casos. Naquela cripta da amígdala gruda resto de alimento e forma uma massinha branca com cheiro ruim. Isso é caso. Antibiótico? Não. Tratamento? Retirada mecânica ali, você aperta com duas espátulas, no caso sai. Higiene bucal. E se tiver muitas, se estiver incomodando muito o paciente, tirar a amígdala. Tem até o tratamento com laser, que você pode fazer esse tratamento de laser de CO2 e fibrosar essa cripta, para ver se não gruda o alimento. Tá? Indicações de tirar a amígdala. Olha lá, os critérios. Infecção de repetição, 7 ou mais ao ano, 5 ou mais episódios em 2 anos, 3 ou mais em 3 anos. E mais liberal se o paciente já tiver esgoto hospitalizado, abscesso ou comorbidade. Lembrando que, gente, isso é um critério, claro que é um critério. Mas você também tem que conversar com a família. Né? Às vezes tem 5 episódios, mas 5 episódios que o paciente ficou muito mal. Em 6 meses que seja. Será que já não tem que indicar? Eu entendi 7 episódios no ano. 7 ou mais. 5 em 2 anos. Em 2 anos. É muito menos. Mas em 2 anos. 5 episódios. 5 ou mais episódios em 2 anos. É menos. Mas tem 2 anos que está fazendo aquele monte de episódios. Sim. 3 episódios em 3 anos. Os critérios. 3 ou mais em 1 ano. Em 1 ano. 5 ou mais em 2 anos. Em 2 anos ele não está tendo 7, mas está tendo 5. Então, se ele tiver 1 por ano, é o terceiro. Exatamente, só. Só decora, só decora. Então, assim, então o primeiro tem vários. Meu, e quem tem mais de 7 anos? Quem tem mais de 7, se você com 5 ou menos, ele já vai chegar. 4 ele já vai chegar para Mas você. é 1 por ano já entra, porque 3 episódios em 3 Em anos. 3 anos. Então, assim, 3 indicações, gente. Lembrar que toda indicação para tirar a amígdala é indicação relativa. Por quê? Ninguém morre por uma infecção de garganta, a não ser que complica, né? Mas fora isso, não. Vai ficar sem trabalhar, vai ficar sem estudar, vai se alimentar mal, mas não vai. Hipertrofia é outra indicação. Também ninguém morre por amígdala grande. São indicações relativas. Você vai conversar com o entendeu? Mas o que acontece quando a pessoa tira a amígdala, professora? É consecutiva. Uma atrás da outra. E assim, é isso que eu estou tentando falar, Marcela. Nem sempre você vai seguir isso aqui nitidamente. Tem criança que tem 7 episódios, mas um episódio que ela toma uma dose de amoxicilina, ela já fica super bem. Ela vai para a escola, resiste bem à dor. E tem criança que tem que internar. Não come nada, desidrata. Então, às vezes tem criança que tem 2 indicações, mas ela tem que ter hospitalizada. É uma indicação. Professora, o que acontece quando a pessoa tira a amígdala? Tem algum efeito?
Então, quando você tira a amígdala, é o que eu falei, vai mexer no sistema imunológico? Vai, mas a amígdala ali está fazendo mais mal do que bem. Tem as complicações pós-operatórias. Mais algumas indicações, malignidade, que ficou com você para tirar, amígdala crônica, no caso, se estiver incomodando muito o paciente, você pode indicar portador de espectro refratário ao tratamento, nunca melhora, abscesso é uma indicação relativa, a retirada de adenoide, otite de repetição, neoplasia, obstrução respiratória, sinusite crônica, recorrente. E aqui, as contraindicações. Quando que eu não indico a retirada da amígdala? Eu falo, não pode tirar. Quando você tem fenda palatina, aquelas pacientes que têm o palato aberto, não pode tirar. Por quê? Porque pode dar insuficiência velo-palatal. Lembra do palato mole? O palato mole é como se fosse uma válvula, né, de segurança. Quando eu respiro, ele abre para o lado passado. Quando eu estou comendo alimento, ele fecha. Então, o palato ele faz esse movimento de proteção, né, na nossa via aérea superior. Eu estou comendo, ele tem que fechar para o alimento não ir para cima, não ir para o nariz. Quando você opera o paciente que tem fenda palatina, esse palato ele fica insuficiente. E aí o paciente come e o alimento volta pelo nariz, o arroz volta pelo nariz, é tudo acontece. E às vezes a fenda ela é submucosa. Aí você fala assim, é claro que a gente vai operar ninguém com um palato aberto. Normalmente não, porque é claro que você pode mexer ali, porque ele já vai ter uma insuficiência, isso vai piorar. Agora, o paciente às vezes ele tem uma fenda que a gente fala submucosa. A fenda, o palato é aberto, mas tem uma mucosa tampando ali. Então, quando você vai suspeitar disso? Quando ele tem a úvula em coração, que é aquela úvula bífida, vocês já viram a úvula no coração? A úvula é redondinha assim. Quando ela é em coração, que é a úvula bífida, ela pode sugerir que tem um palato aberto ali atrás daquela mucosa. Né? Então a gente vai pensar em que aquele palato pode estar aberto. Anemia, os pacientes porque são cirurgias que sangram muito, então a gente não faz pacienteamento. E se o paciente está com alguma infecção perioral, né? Está com herpes, no dia da cirurgia de tirar a amígdala está com herpes, não mexe. Volta para casa e vê a agenda, até porque é o quê? Relativo e eletivo. A cirurgia de amígdala não é urgência e emergência, é eletivo, é programado. Programou para junho, não deu, a criança adoeceu, o programa para outra data. É eletivo, igual cirurgia de fimose, é eletivo. Precisa fazer, mas se não fizer, não vai morrer. E é eletivo 100%. 100%. Né? Você não faz com nenhuma infecção perioral. Se você vai lá, teve febre ontem. Não vou operar hoje. Simples assim, é eletivo. A gente cancela muita cirurgia na porta do centro cirúrgico. Muito. Na hora de entrar, e a criança, a mãe fala: essa noite eu teve isso. Vamos reajustar. Então, é uma cirurgia muito feita no otorrino, segura, mas lembrar que você pega criança nítida, criança assintomática, você vai lá no colo da mãe pegar a criancinha pulando de alegria, você vai botar na sala. E aí pode complicar. A gente não então, a úvula bífida, translucência da língua do palato, média, entalhe no palato duplo, tudo a gente vai complicar, né? E a fenda submucosa, que às vezes você não vê no exame físico, mas você vai suspeitar. Que é a complicação que você ia falar, por favor? Aí, As bem? a gente tem as menores, né? As menores acontecem muito, que é dor, a criança tem dor, o adulto tem muito mais. Essa dor irradia para o ouvido, provavelmente no terceiro dia sente muita dor de ouvido. Pode ter febre, que é aquela reação sistêmica mesmo do trauma, né? Quando você faz uma cirurgia, você tem aquela reação do trauma. Pode ter febre, pode ter vômito e por isso a criança desidrata, porque a criança já bebe pouco, já come pouco, ela desidrata, você tem que internar no terceiro dia para hidratar. Edema de úvula,
boca ali. E aí, às vezes, se você não posicionar bem, você pode traumatizar o intestino da criança. E as complicações maiores, que aí é que a gente tem no meio, né? Que são hemorragias. Se você beliscar ali a carótida, se você sair um pouquinho da loja, né? Insuficiência respiratória. E as complicações raras, que é a insuficiência faríngea persistente, imagina tirar uma língua e ficar refluindo alimento pelo nariz. Estenose nasofaríngea, lesão da tuba auditiva, principalmente aqui nas adenoides, né? E infecções cervicais. O trauma ali, na hora de cirurgia, você pode fazer trauma cervical e até fazer infecção ali. Então, assim, muita coisa, né, gente? Assim, muita coisa da urina, muita coisa da uro, muita coisa da endócrina, muita coisa na cabeça. Me sentindo mal de dicção. E todas as matérias com tudo parecido. Tudo muito parecido. Todas matérias. Não é só a sua, não todas. É porque tudo A interliga, né? medicina é assim, né? 2 2 mais 4. Quem dera, né? Se você sentasse pra mim e falava assim, Luana, ele alto, eu de garganta, eu palpei, tem linfonodo, tem placa, fiz a amoxicilina e ele curou, beleza. Aí vem o outro. Não é assim, é aquela linfonodo, né? Mas, enfim, eu penso que eu desejo pra vocês é um internato de muito aprendizado. Amém. Não Que é trenzinho. O que eu queria falar pra vocês? Ó, a gente sempre permanecer em nossas mãos a responsabilidade de escolher. Então, agora que vocês estão imaginados, comecem a escolher, fazer as escolhas. O que eu quero ser lá na fotoria? Eu quero ser da emergência. Eu quero ficar lá naquela adrenalina. Eu gosto. Eu me sinto mais médica naquela adrenalina. Vai lá. Eu gosto do PSF. Opa, senta aí. Gente, olha como é que. Isso é pra postar, gente? Eu gosto do otorrino, eu gosto do endócrino. Escolha, você tem essa possibilidade e essa responsabilidade, né? Embora nessa navegação dos mares da vida a gente não escolhe os ventos e nem as ondas, quem dera, né? Eu quero, mar manso, não. Vai vir turbulência, vai vir vento forte, ventania, mas vai vir vento leve também e mar tranquilo. Mas tem uma coisa que a força não pode nos retirar, o acaso não pode nos retirar, que é o quê? A mão do leme, eu controlo, eu tento controlar o que eu quero na minha vida, né? Eu quero o quê? A gente é fruto das nossas escolhas. O que eu quero? Eu quero um mar mais sujo, eu quero emergência, eu quero um mar um pouco mais agitado, me sinto melhor aqui. E a gente tem que estar de cabeça erguida e olhar no horizonte. Aquela turbulência vai passar. Vai passar. Como que eu vou passar por ela, eu não sei. Mas isso depende um pouco da gente, né? E outra coisa que eu queria, assim, que vocês gravassem na cabeça de vocês, é que a gente tem que agradecer e celebrar a jornada. Porque vocês estão aqui hoje e estão lá no ambulatório Silvânia, a gente está indo para internar. Eu não sei o que lá, estou com esse cabelo em pé. Curte um pouquinho. Pensa assim, ó, sou privilegiado, já estou indo para o internato. Sente essa brisa, curte um pouquinho essa jornada, isso também é legal. Eu já estive aí, a gente às vezes fica doido para vir. Eu só vou ser feliz quando tiver com aquele canudão na mão. Vai vir outra batalha, vai vir outra. E aí você fala assim, agora só sou feliz quando terminar a residência. Aí termina, vem outra batalha, agora só vou ser feliz quando tiver estabilizado. Gente, as coisas não são assim. A gente precisa curtir um pouquinho a jornada. O que tem para hoje é isso. Aí você fala assim, eu penso que ficar ali 50 anos. Ai, eu podia estar assim. Ai, vai, calma, curte o que está agora. Porque nesse momento o que tem para agora é isso. Cada um vai ter a sua jornada, o seu caminho. Que vai ser assim, ó, um vai para o outro vai para cá. Aqui a gente tem, né, pessoas mais jovens, pessoas que já tiveram faculdade. Então, assim, o caminho é diferente. Mas tenta curtir essa brisazinha no rosto, curtir essa jornada. E vai chegar um momento que vocês vão ver o mar calminho, o vento fraquinho.
Durante o dia por aí. Agora é a hora mais esperada. Vamos lá para a provinha do Deixa eu tirar. Ai, professor, pelo amor de Deus. Ó, da prova, gente, o que eu vou falar? Então a gente ficou assim, ó, o ponto é do teste progresso, que eu já vi a notinha de vocês lá. Eu sei que teve, acho que menor foi 0,4, mas teve 0,5, 0,6, 0,7. Então, assim, tá tudo bem, é aquela nota do teste progresso. 1,5 do estágio. Então, todo mundo vai ficar comigo. Quando eu só fui 2 dias, eu só fui 1 dia. Quando eu acho que ninguém não foi nenhum dia. E se foi também, assim, eu acho que assim, estão no 8º período, a gente tenta controlar um pouquinho ali para o negócio ficar assim, só. Às vezes eu vou puxar, soltar, porque assim, não adianta. Eu sei que você tem mais trabalho, muita gente que trabalha. E também tem as afinidades. Às vezes você vai no blog do Corinthians e fala, não é isso aqui, não quero isso para mim, não é isso que eu quero. Você precisa conhecer um pouco, e aqui na sala a gente já fala bastante, mas também não precisa também ficar ali por obrigação. Eu penso sim, eu tenho paz sim, mas eu não posso soltar meus alunos, porque senão, senão não vai vir uma boa coisa. Mas aí, então 1,5 está garantido de todo mundo. Eu não vou tirar nota de quem está com 3 talentos, enfim. Quem tiver interesse de ainda ir no ambulatório, o ambulatório é toda quinta, de 8 até a hora que termina o atendimento. Eu vou continuar atendendo lá. Então, assim, eu paro normalmente no final de ano, mas eu vou tocando ali. Então, sabe, terminou as provas de bobeira, eu vou lá. Claro que ninguém vai. Mas se eu tiver interesse, pode. Deixa ela. E a prova vai valer 7,5. O que vai cair na prova, gente? Ó, rinocimosite aguda, rinite, polipose, epistaxe, corpuscâneo e faringoconcelite. São 12 questões de múltipla escolha, valendo 0,5 cada. Vão dar 6 pontos. Tem 2 discursivas, uma com A e B e uma só com A. Meio ponto cada uma. Então, assim, 7,5 no total. As objetivas. Lembrar, rinocimosite aguda é mais importante do que a fúngica. A fúngica eu acho que eu não cobrei. Tá? Corpo estranho, aqui que a gente conversou aqui na sala. Qual que é a história do corpo estranho? Não é aquela criancinha que botou um negócio, fez tratamento de sinusite, não melhorou, voltou? É o caso clínico que a gente deu aqui. Epistaxe, lembra daquele fluxograma? Quando eu vejo o ponto sangrante, o que eu faço? Cauterização química. Se eu não vejo o ponto sangrante, sangramento. Estou falando de sangramento que não parou sozinho, porque a maioria vai parar sozinho. Mas se não parou, o fluxograma é o quê? Está sangrando. Aí vem aqui, ó. Eu vejo o ponto sangrante, cauterização, parou a casa. Não vejo o ponto sangrante, então toma. Aquele fluxograma assim. Faringoconcelite, já falei, provocação vai cair. Vocês tratam de estudar provocação. Estrépito, né? Provavelmente caiu. Não lembro essa questão, mas eu devo ter pedido alguma coisa ali, ou do tratamento, ou do agente, que é o que a gente vai pegar para atender lá no socorro. Discursiva, eu não lembro qual é, mas eu sei que é fácil. A B é outra A. Não lembro se tem polipose. A polipose, você lembra daquele casinho daqui, que é aquele. Como é que é a característica do pólipo? É igual ao tumor? Você pensa em tumor quando você tem um pólipo? Não. O que é um pólipo? Um pólipo em qualquer outro lugar. Ele não é liso, ele não é translúcido, ele não é móvel. Como é que é? Como eu vou pensar em pólipo? Não é confundir com tumor, né? Tratamento do pólipo, lembra? A gente faz corticóide oral, faz corticóide tópico, principalmente corticóide tópico, se precisava de cirurgia, não lembro se eu lembro que só uma coisa de célula de pólipo. E é isso. Acho que assim, a prova está muito, assim, não precisam colar, não queria que vocês ficassem colando, porque assim, ninguém vai ficar. Cada um faz sua provinha, vai ter prova diferente, sim, Lúcio. Porque se não tiver prova diferente, eu também aluna. É claro que você vai responder sua prova, você vai dar uma checadinha na da Patrícia, tipo, será que você está dando certo? Eu pedi a ela para foi dar prova igual, diferente. você vai olhar para o lado, Todo mundo vai te pegar na saída, a pô. sala é pequena. Se ele olhar para o lado, ele vai ver o gabarito inteiro. Aí olha
A coordenação é próxima usuária. Professora, aquela de anatomia, não. Ela falou assim, tá, não Segunda-feira. A gente disse que dá uma olhadinha. A gente não vê, não. Não, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Não tem um assunto, mas está bem tranquilo. Não tem nada que vocês vão falar assim, regulamento. Não. Agora tem que ler a É 5 páginas, não, né? A NU foi pelo amor. Aí vai chegar o circo aqui no dia da prova dela. Da parte da anatomia da preparação para Anatomia não. Ah, eu lembrei. Então aí já o Helder já não atingiu. Onde sangra mais? O que sangra mais? Onde sangra mais? Aí, ó. Então você não vai ficar decorando aquele monte de nome, não, mas tem que saber o mínimo, né? Onde sangra. É o de Rosa Jack aí, ó. O plexo axilar, conhecer essa áreazinha, porque se é onde acontece mais, eu preciso conhecer melhor. A discursiva é essa? Não sei. Acho que não. O negócio assim, é só você quer Não, mas você sabe, Esse direto discursivo tem que saber daqui. É que esse é o local que mais sangra. Eu não tô fazendo. Daí mensagem. Manda pra mim. Eu não tenho não. Ah, você já mandou.